Você já parou para pensar como uma simples carta ou encomenda chega até você, atravessando cidades, estados e até continentes, muitas vezes em questão de dias? Imagine a cena. A caixa de correio se abre, um pacote é entregue em suas mãos, ou talvez um documento importante. Parece algo tão trivial no nosso dia a dia, não é? Mas a verdade é que, há séculos, antes da internet, dos telefones e de qualquer tecnologia de comunicação instantânea, o envio de mensagens à distância era uma proeza digna de lendas, uma verdadeira odisseia. Hoje, embarcaremos juntos em uma jornada fascinante, explorando a incrível história dos Correios, desde suas origens mais remotas até sua chegada e evolução em solo brasileiro. Prepare-se para desvendar como a necessidade humana de se conectar moldou uma das maiores redes de comunicação do planeta. Nossa viagem começa em um passado distante, no Egito Antigo, onde os primeiros sistemas de mensageria surgiram. Ali, mensageiros a pé, dotados de resistência e velocidade, eram responsáveis por levar decretos faraônicos e notícias importantes. A comunicação era vital para a manutenção do império, mas ainda rudimentar. Foi no Império Persa, sob o reinado de Ciro, que a logística postal deu um salto gigantesco. Cavaleiros velozes, com estações de revezamento estrategicamente posicionadas ao longo das rotas, garantiam que uma mensagem pudesse cruzar vastas distâncias em tempo recorde. Heródoto, o historiador grego, imortalizou o lema desses mensageiros. Nem a neve, nem a chuva, nem o calor, nem a escuridão da noite impeçam esses mensageiros de cumprir rapidamente suas tarefas designadas. Com o Império Romano, a organização atingiu um novo patamar. A famosa Via Ápia não servia apenas para o deslocamento de tropas. Ela era a espinha dorsal do Cursus Publicus, um sofisticado sistema postal estatal. Essa infraestrutura permitia que as ordens do imperador e as notícias viajassem por todo o vasto território romano, conectando legiões e províncias. A Idade Média trouxe uma descentralização, com mensageiros reais, monásticos e corporativos, que serviam a senhores feudais, igrejas e guildas. O surgimento das universidades também impulsionou uma nova demanda por comunicação, com estudantes e professores trocando conhecimentos e documentos. O Renascimento, com sua expansão das rotas comerciais e o florescimento das cidades, exigiu um sistema postal mais organizado e eficiente. Foi nesse período que a família Thurn und Taxis, uma poderosa dinastia alemã, estabeleceu o primeiro serviço postal internacional da Europa, operando por séculos e influenciando profundamente a organização postal do continente. Eles demonstraram que a comunicação podia ser uma empresa rentável e vital para o desenvolvimento econômico. E como toda essa complexa engrenagem chegou ao Brasil, a comunicação entre a metrópole portuguesa e sua colônia ultramarina era, naturalmente, vital para a administração e o controle. Os primeiros mensageiros eram, em sua maioria, os próprios navegantes e mercadores. Os correios do mar, ou seja, os navios que cruzavam o Atlântico, eram o principal, se não o único, meio de transporte de correspondências, notícias e ordens reais. Um marco fundamental para a organização postal em terras brasileiras ocorreu em 1663, com a criação do Correio-Mor. Este cargo, inicialmente hereditário, tinha a função de coletar, transportar e distribuir as correspondências oficiais e particulares. No entanto, os desafios eram imensos. Um território vasto, densas florestas, rios caudalosos e poucas estradas. Nesse cenário, os tropeiros e bandeirantes desbravadores do interior muitas vezes desempenhavam um papel crucial na distribuição de notícias e cartas em áreas remotas, em suas rotas que ligavam as incipientes vilas e povoados. Uma curiosidade interessante é o uso de correios volantes, mensageiros especiais designados para levar notícias urgentes, muitas vezes a cavalo, em jornadas exaustivas para garantir a rapidez da informação. Antes de continuarmos nossa viagem pela história dos Correios,
Que tal se inscrever em nosso canal e nos contar nos comentários de onde você está assistindo? A chegada da família real portuguesa ao Brasil, em 1808, sob a liderança de D. João VI, representou um ponto de virada decisivo para os serviços postais na colônia. Com a corte estabelecida no Rio de Janeiro, a demanda por comunicação eficiente e organizada disparou. Não se tratava mais de uma colônia distante, mas sim da sede de um império. Essa nova realidade impulsionou uma modernização sem precedentes. A estrutura do Correio-Mor foi aprimorada e a administração passou a ser mais centralizada, buscando replicar os avanços que já ocorriam na Europa. Entretanto, a verdadeira revolução veio em 1843, com a criação dos selos postais. O Brasil, orgulhosamente, foi o segundo país do mundo, depois da Grã-Bretanha, a emitir um selo postal adesivo, conhecido como olho de boi. Essa pequena peça de papel, com suas 3 opções de valor, 30, 60 e 90 réis, não trazia a efígie do imperador, como era comum em outros países, mas sim um desenho simples que remetia à sua forma ovalada. O impacto dos selos foi gigantesco. Eles padronizaram o sistema de pagamento, introduzindo o pré-pagamento da correspondência pelo remetente, o que aumentou drasticamente a eficiência e a acessibilidade dos serviços postais. A partir de então, enviar uma carta tornou-se um processo mais simples e transparente para todos. Com a organização do sistema e a arrecadação mais eficiente via selos, foi possível expandir as rotas terrestres. Novas estradas começaram a surgir e o uso de diligências, puxadas por cavalos, tornou-se mais comum para o transporte de correspondências entre as principais cidades e vilas. A velocidade do transporte de cartas aumentou significativamente. Em paralelo, a introdução do telégrafo, a partir de meados do século XIX, inaugurou uma nova era na comunicação. Embora não substituísse os correios, o telégrafo complementava-os, permitindo o envio de mensagens urgentes de forma quase instantânea, algo impensável até então. Os correios, com sua vasta rede física, tornaram-se uma ferramenta poderosa de unificação nacional, conectando as diferentes províncias de um império vasto e geograficamente diverso, fortalecendo a identidade e a administração do país. A virada do século XIX para o XX trouxe consigo a proclamação da República, mas a importância dos serviços postais não diminuiu. Pelo contrário, a nova era demandava ainda mais eficiência e abrangência. A manutenção e o aprimoramento da rede postal foram prioridades. E assim como no mundo, a chegada do trem revolucionou o transporte de correspondências e encomendas no Brasil. As ferrovias, que se expandiam rapidamente pelo país, ofereciam uma capacidade de carga e uma velocidade inigualáveis pelos meios anteriores. Surgiram os vagões postais, verdadeiros escritórios móveis sobre trilhos, onde funcionários dos Correios classificavam as cartas e encomendas durante a viagem, otimizando o tempo e agilizando a distribuição ao longo das paradas. O crescimento vertiginoso das cidades e o aumento da população no início do século XX geraram uma demanda sem precedentes pelos serviços postais. Novos desafios logísticos emergiram, exigindo maior organização e capilaridade. É nesse contexto que a figura do carteiro, antes um mensageiro ocasional, se consolida como um personagem essencial da vida urbana. Vestido com seu uniforme, ele se tornava o elo físico entre as pessoas, levando notícias, emoções e informações de porta em porta. Uma curiosidade histórica revela o papel crucial dos Correios na Primeira Guerra Mundial, mesmo estando o Brasil longe dos campos de batalha europeus. Os Correios brasileiros foram fundamentais para conectar soldados e suas famílias, tanto os voluntários quanto os que serviam em missões específicas, mantendo o moral e a comunicação em tempos de conflito global. O século XX, em sua totalidade, seria um período de inovações e desafios constantes para os Correios brasileiros. A aviação, uma tecnologia nascente, logo foi incorporada.
a aviação postal representou um pioneirismo notável, reduzindo drasticamente os tempos de entrega para distâncias maiores, conectando regiões antes isoladas e inaugurando uma nova era de velocidade na logística de correspondências. Foi nesse período de expansão e modernização que, em 1969, surgiu a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, popularmente conhecida como Correios. Essa criação representou a nacionalização e a universalização do serviço postal, estabelecendo uma entidade de abrangência nacional com o objetivo de servir a todos os cidadãos, independentemente de sua localização ou condição social. A ECT introduziu uma série de novos serviços, diversificando sua atuação para além das cartas. Telegramas, vales postais e a capacidade de realizar pagamentos de contas expandiram o alcance e a utilidade da instituição. O crescimento das cidades e a complexidade da logística de entrega em grandes centros urbanos continuaram a ser um desafio constante, exigindo investimentos contínuos em infraestrutura e tecnologia. Além de sua função diária, os Correios frequentemente desempenharam e desempenham um papel vital em desastres naturais e momentos de crise, sendo uma das poucas instituições capazes de alcançar as áreas mais remotas para levar ajuda, informações e esperança. A capacidade de adaptação e a centralidade dos Correios na vida brasileira estavam mais do que consolidadas. Avançando para o final do século XX e o início do XXI, o Brasil viu surgir uma nova era de velocidade e, consequentemente, de concorrência para os Correios. A demanda por entregas rápidas e eficientes, impulsionada pelo ritmo acelerado da vida moderna, levou à criação de um dos serviços mais emblemáticos da instituição, o SEDEX, ou Serviço de Encomenda Expressa Nacional. Lançado para atender a essa necessidade premente, o SEDEX rapidamente se tornou sinônimo de agilidade, diversificando-se em modalidades como o SEDEX 10, que prometia a entrega até às 10 horas da manhã do dia útil seguinte, e o SEDEX Hoje, para as necessidades mais urgentes. Essa diversificação não apenas atendeu a um nicho de mercado, mas também posicionou os Correios como um player fundamental em um cenário logístico cada vez mais competitivo. Com a virada do milênio, a ascensão vertiginosa do e-commerce transformou completamente o panorama do varejo e da logística. De repente, milhões de transações diárias exigiam que produtos, antes vendidos em lojas físicas, chegassem diretamente à porta dos consumidores. Os Correios, com sua capilaridade e infraestrutura já estabelecida, emergiram como um pilar fundamental para o comércio eletrônico no Brasil. A instituição se viu à frente de desafios logísticos sem precedentes, volumes gigantescos de encomendas, a necessidade de rastreamento detalhado em tempo real e a complexidade das entregas em domicílio, muitas vezes em endereços de difícil acesso. Para dar conta dessa nova realidade, foi imperativa a modernização da infraestrutura. Centros de triagem automatizados, capazes de processar milhares de pacotes por hora, e sistemas avançados de gestão se tornaram a espinha dorsal de uma operação que não parava de crescer. No entanto, essa era também trouxe consigo uma competição acirrada. Empresas privadas de logística, muitas delas multinacionais, entraram no mercado brasileiro, buscando uma fatia do bolo do e-commerce. Essa competição impulsionou os Correios a buscar ainda mais eficiência e inovação, investindo em tecnologia e na otimização de seus processos para manter sua posição de liderança e relevância. Na era digital, a transparência e a comodidade se tornaram palavras-chave. O rastreamento online, hoje um recurso básico e esperado por qualquer consumidor, foi uma das grandes inovações implementadas pelos Correios, permitindo que o usuário acompanhasse cada etapa de sua encomenda, desde a postagem até a entrega final. Além disso, a instituição buscou expandir sua atuação para além da entrega física, oferecendo uma gama de serviços digitais. Embora o Banco Postal,
que permitia o pagamento de contas e outras transações financeiras em agências dos Correios, tenha tido seu auge e posterior reestruturação, ele exemplifica a tentativa de adaptação e diversificação. A própria carta, em sua forma tradicional, evoluiu para a carta digital, um serviço que integra o meio físico e o eletrônico, mostrando a flexibilidade da instituição. É inegável que o impacto da internet e das redes sociais transformou radicalmente a comunicação pessoal. A troca instantânea de mensagens e a conexão global mudaram a forma como nos relacionamos. Contudo, mesmo nesse cenário, os Correios encontraram maneiras de se adaptar, mantendo sua relevância ao oferecer serviços que o mundo digital ainda não consegue replicar totalmente, como a entrega física de mercadorias. A adaptação a um mundo cada vez mais conectado é um desafio contínuo, mas também uma fonte de oportunidades. Olhando para o futuro, possibilidades como o uso de drones e veículos autônomos para entregas, embora ainda em fase de testes e regulamentação, apontam para a constante busca por inovação e eficiência. Ao recapitularmos essa jornada, percebemos que os Correios percorreram um longo caminho, da carta a cavalo, entregue por mensageiros em rotas precárias, ao pacote rastreado globalmente, chegando à nossa porta em questão de horas. Essa trajetória não é apenas a história de uma instituição, mas a história da integração social e econômica do Brasil. Os Correios, com sua resiliência e capacidade de adaptação, provaram ser uma das instituições mais duradouras e essenciais do país, superando desafios geográficos, tecnológicos e sociais ao longo dos séculos. O futuro dos Correios na era da inteligência artificial e da globalização certamente trará novos desafios e oportunidades. Mas uma coisa é certa: mesmo em um mundo cada vez mais digital, a ponte física que conecta pessoas e mercadorias, criada e mantida pelos Correios, continua sendo essencial para o funcionamento da sociedade e da economia. Que papel você acha que os Correios terão em nossas vidas nos próximos anos? A capacidade de reinventar-se, mantendo sua missão primordial de conectar, será a chave para sua relevância contínua.